mas ele não vai garantir a sua felicidade de coisa nenhuma. Pelo contrário, ele vai roubar o seu sono, vai ser motivo das suas preocupações. Você vai ter que dividir sua vida com ele, você vai ter que se preocupar, é muita coisa. Então vai lhe tirar. Tem pessoas que até adoecem de preocupações com filhos. Então filhos não é motivo para felicidade. As pessoas pensam que é, mas não é. Então não vou querer filhos, pastor. Não, filhos é bênção do Senhor, mas não é a sua felicidade. A sua felicidade é Deus. E a Bíblia ensina você a criar seus filhos no caminho do Senhor, para que quando eles cresçam não se desviem. Mas não é motivo de felicidade plena. São bons, são a alegria da nossa vida, aparentemente, mas eles tiram o nosso sono, são alvo de preocupações. Eles, de alguma maneira, nos causam, às vezes, faz até chorar. Então, não é a principal felicidade os filhos. A alegria maior tem que ser Deus na sua vida. Os filhos são herança e bênção quando você ouve a instrução e cria como Deus ensina. Aí quando eles crescerem, vão dar menos dor de cabeça a você, se aprenderem a amar e seguir o Senhor. Caso contrário, nos dias de hoje, é só preocupação. Ainda que seja uma pessoa de bem, você se preocupa porque você ainda estando certo, andando no meio da rua, está correndo perigo. Porque tem muitas pessoas aí que andam desenfreadas, às vezes revoltadas com alguma coisa, e por um motivozinho besta, cria uma situação. Então só Deus mesmo para nos ajudar. Então o anjo chega para Zacarias e diz: olha, a sua oração foi ouvida. Eu creio que ele não pensou mais em filho pela idade, é tanto que ele não acreditou muito. Olha o que acontece. Louvado seja Deus. Vamos lá. Paramos no versículo 13, foi? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Não, a página passou. Deixa eu voltar para lá que voltou, eu cobri com pano. Aqui. A petição de João. Aleluia. Vamos lá. Nós estávamos no 13. A sua oração foi ouvida. Vamos para o 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Diga glória a Deus. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a se realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admiravam-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo.
Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Diga glória a Deus. Olha, teve 2 casos na Bíblia que eu conheço, que me vem à memória agora, de que homens tiveram um filho na velhice. Um foi Abraão e o outro foi Zacarias. Velhos, vencidos pelo tempo e quebrando toda a regra, tudo aquilo que a gente tem por verdade na vida, Deus contrariando tudo, quebrando a lógica, os fatos. E a diferença de Abraão para Zacarias: Abraão recebeu a notícia e creu. Sara não duvidou, mas riu. E o anjo disse: por que Sara riu? Aí, por causa que ela riu, botaram o nome do menino Isaac, que significa risada. Mas Zacarias não riu. Zacarias ficou sério, olhou para o anjo e disse: como é que pode ser isso? Porque eu já sou um homem velho e a minha mulher está avançada, está mais velha do que eu. Quando ele fala que é velho, é uma coisa. E quando ele diz: minha mulher já é avançada em dias, ela estava muito mais velha ainda. Aí o anjo se apresenta: rapaz, eu sou Gabriel, mensageiro de Deus. Porque você não acreditou na minha palavra, você vai ficar mudo até o dia disso acontecer. Já pensou, meu irmão? Não há nada impossível para Deus. Então, o que é que Deus está falando comigo falou nesse dia de hoje? E eu trago essa noite essa palavra que Deus falou, colocou no meu coração. Que a gente não devemos parar de orar e nem desanimar com Deus, manter-se vigilante e orando, ainda que aparentemente o negócio não esteja bom, aparentemente as orações não estão sendo ouvidas em alguns sentidos, mas continue orando firme e confiar no Senhor, que ao seu tempo Ele vai ajeitar as coisas. Ainda que seja nos momentos finais, Deus não se esquecerá da oração daquele que continua orando firme e fiel, sem vacilar. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Tem muita coisa que Deus está trabalhando na nossa vida, e numa delas é fidelidade. Fidelidade, confiança plena. E o ser humano às vezes confia tanto em pessoas que não vale nada. É a pessoa dizendo: fulano é assim, 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 provando. E ela: não, eu não acredito, só se eu vi. E a gente está falando de um Deus que vale tudo, que é maravilhoso, e as pessoas não acreditam. E é por isso que Deus vai prometendo, vai trabalhando aos poucos, mas tem algumas coisas que vai ficar lá para frente. Lá para frente. Eu me lembro quando eu subia o monte com os irmãos e pedia um ministério a Deus. E eu vi alguns testemunhos de alguns pastores que já tinham alcançado a bênção. Eu dizia: rapaz, um dia vai chegar a minha vez. Mas houve uma demora. Mas eu estava lá nos pés de Jesus, e sempre na obra, trabalhando, fazendo o que dava para fazer, o que eu podia fazer. E quando chegou o tempo, aconteceu. Mas antes de chegar esse tempo, o inimigo fez de tudo para me desistir, para me parar. Ele cria situações, irmãos. Às vezes ele faz uma pessoa que está próxima a você na igreja, aquela pessoa que você gosta tanto de ir para a igreja, de ver ela lá, faz ela se desviar. Aí você fica: mas rapaz, fulano saiu, e agora? E agora nada, eu vou ficar firme com Jesus e vou orar por ela. Eu vi muitas pessoas que eu tinha o prazer de ficar perto dela, a gente ia para um monte,
se afastaram, estão até hoje afastadas. E eu ficava, mas rapaz, agora vai ficar meio sem graça na igreja. Mas não, saiu a pessoa, não saiu Jesus. E eu me pegava mais firme e orava por aquelas pessoas. E buscava, e Deus vai trabalhando, a gente vai conhecendo outras pessoas. E a obra segue. E quando pensa que não, nós estamos sendo preparados para algo, irmãos. Preparados. E por isso, algumas coisas demoram, mas elas chegam. Elas demoram, mas elas vêm, e vêm no tempo certo. Teve alguns profetas, aqueles menores, Oséias, Abacuque, Joel. Olha os livros dele, é pouquinha coisa, aparece na história. Talvez, não sei se ocultaram alguns livros deles, eu não sei. Mas o que entrou na Bíblia sobre eles, pouca coisa. Eram profetas que viviam diante do Senhor, mas apareceram na história em um curto prazo de tempo, para uma época que a sua mensagem deu 3, 4 folhas de um livro. Mas Deus usou, e até hoje ecoa na igreja a palavra, quando Deus dá a direção, e pregamos lá no livro deles. Porque o livro traz o nome deles, porque o nome já traz uma história. Mas eles foram usados na sua época, e Deus usa eles hoje ainda, o nome deles e a história deles, porque o que eles viveram foram para fazer a vontade de Deus. Então Deus, ele vai nos usar, está nos usando, quer nos usar para um propósito. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria ser assim, fazer isso e para lá. Vai orando e confiando e esperando o tempo de Deus. E se você for orando e confiando e não desanimando de ser fiel a Deus e continuar louvando, cultuando ao Senhor, não se esquecendo da palavra, o tempo pode passar, mas Deus também não se esquece de nós. E é melhor um dia na casa do Senhor do que 10 fora. Se Deus lhe usar só uma vez só, irmão, for o propósito dele, valeu por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Por isso o crente fica na posição, confiando e crendo que uma hora ele vai ter uma experiência que vai ser para a vida inteira com Deus. Chegou o dia de Zacarias. Só que Zacarias, mesmo assim, ele já não estava mais crendo na promessa de que poderia segurar nos braços um filho. E que ele, quando recebe o anjo, o pune. Disse, você vai ficar mudo até o dia do menino nascer. E ele ficou mudo. Ele já saiu do santo dos santos mudo. Eu acho que o pessoal pensou que ele tinha até morrido, porque naquele tempo o negócio era sério, irmão. Hoje estamos na graça. Se fosse naquele tempo, qualquer pessoa subir, o pastor estando em pecado subisse aqui, morria na hora. No altar de Deus. Cantor desconcertado, pregador, era subindo, Deus matando a glória de Deus. É por isso que chamava Santo dos Santos. E eles tinham, tinha uma cortina como essa, por exemplo, entrava lá para dentro. Aqui tinha um quartinho aqui atrás. Ele ficava lá dentro orando. Depois ele saía, vinha para o altar pregar para o pessoal que estava lá fora. Ficava o pessoal aí aqui era o pessoal ficava lá de fora. E o sacerdote entrava lá para dentro, o sacerdote, com um chocalhozinho, porque ninguém ousava entrar lá. Só se tivesse plena certeza que estava em comunhão com Deus. É tanto que eles oravam e tiravam a sorte. Era Deus que escolhia. E a sorte coube para Zacarias. Ele foi. Já que Deus me escolheu, que eu estou preparado. Mas bota o chocalhozinho aí, porque se você caiu por acaso, se estiver desconcentrado e demorar muito, o chocalho estiver rebalançando, a gente manda outro que tiver coragem de entrar. E Zacarias demorou. Mas o chocalho estava balançando, ele estava andando. E quando ele saiu, não conseguia falar. Expressava por aceno. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Então Zacarias conseguia falar por aceno. Por não ser uma pessoa acostumada a falar, talvez não sabia se expressar muito, mas
talvez escreveu alguma coisa no papel, na tábua, e assim ele foi vivendo a sua vida. Amém? A Bíblia diz que Maria nesse período também engravida, porque era um projeto de Deus. E quando Maria vai visitar Isabel, que ela sauda ela com a paz, a criança, João, estremece na barriga e ela sente aquela alegria, aquela agitação. E era a criança quando ouviu a saudação de Maria, para se cumprir também e saber que o anjo disse: ele já será cheio do Espírito dentro do ventre da mãe. Amém? Vamos falar do nascimento do menino. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos adiantar um pouquinho aqui. O cântico, o nascimento de João, é o capítulo 1 ainda, o verso 57. Glória a Deus. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidados o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por aceno ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Diga glória a Deus. Você consegue imaginar esses 8 meses de gestação, ele sem falar, irmão, e agora começar a falar, dizer vai ser João? Ele escreveu, quando escreveu que era João, desimpediu a língua que estava pregada de falar e começou a falar. Esse homem começou, irmão, a louvar, glorificar, entrou, como diz alguns irmãos aí, diante do Senhor, num clima de júbilo, de alegria, e foi uma festa. Amém? Louvado seja Deus. Aí diz assim, 65: sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Que a mão do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Amém? Então, meu irmão, para a mão do Senhor estar na tua casa, na tua família, fica firme. Não deixe Jesus por nada. Não abandone. Seja firme, porque Deus cumprirá a palavra na sua vida. Parece que às vezes não vai acontecer, mas acontece. Agora tudo tem um tempo. Espere pelo tempo. O tempo é o nosso maior inimigo, é o vilão de nossa história. Nós não somos muito de esperar, mas espera no Senhor, confia nele. Decreto a palavra, é o Deus que você serve, que Ele vai te preparar a bênção, e o seu João vai nascer. Amém? Louvado seja Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite e por tudo que Ele tem nos concedido, por sua infinita graça e misericórdia.
Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos, desde já te agradecemos, pedimos a tua bênção para ir para casa em paz e segurança, e pedimos os livramentos que o Senhor venha livrar cada um de nós de acidente, de bala perdida e de homem mau. Cobrir todos com teu sangue e eu fazer resplandecer, Pai, o teu rosto, meu Pai, a tua luz sobre o rosto do teu povo, e todo o corpo deles seja iluminado com a tua glória, e o Senhor os abençoe, meu Pai, da entrada e da saída, e aonde eles botarem os pés seja abençoado, em nome de Jesus. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos, e você diz amém, diz obrigado, Jesus. Pode glorificar bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre os braços, receba um abraço do pastor e vão na paz do Senhor. Quando a igreja se reúne, o céu começa a descer. É o amor de Deus movendo tudo, dá pra ver. Do sertão até o mundo, Ele chama pra anunciar que Jesus é o caminho.